Faz 33 anos que eu trabalho em capelania hospitalar. E hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho sobre o trabalho, envolvê-los, contaminá-los, para que vocês queiram muito estar muito ativos no ministério tão especial, colocando a sua fé em ação, sendo o retrato de Cristo aqueles que não o conhecem e tornando a palavra de Deus extremamente prática, viva, próxima de todos aqueles que estarão sendo alcançados pelo ministério de cada um de vocês. Durante 22 anos eu fui capelã titular do Hospital das Clínicas de São Paulo e ali aprendi muito e continuo aprendendo. E fomos multiplicando o trabalho, tem crescido bastante e hoje eu quero estar usando como base a palavra de Deus e depois mostrando para vocês o que é esse ministério tão importante. Algum tempo atrás, eu estava na minha sala, no HC, quando chegou uma pastora da Igreja Quadrangular, que fazia capelania conosco. E ela falou assim: você tem que ir agora para a UTI do INCOR, porque está lá uma pessoa pela qual eu oro há 15 anos. Ela é uma mãe de santo, ela tem um terreiro, fica no meu bairro, eu passo toda vez em frente ao terreiro dela e oro na porta do terreiro, pedindo ao Senhor que salve aquela vida. E hoje ela teve um infarto, ela veio parar na UTI do INCOR. E eu quero que você vá lá e fale de Cristo para ela, porque se eu for, eu acho que o efeito vai ser diferente, porque ela me conhece. Mas você é desconhecida, eu quero que você vá e fale. E eu fui tremendo nas botas. Uma mãe de santo, poderosa até em todo aquele bairro. E eu cheguei lá orando e clamando: Senhor, o que eu vou falar? O que eu vou fazer? Por onde eu vou começar? E essa paciente estava dormindo. E eu falei: que bom, eu vou escapar dessa. Não vou acordar a paciente, afinal, coitada, sabe-se lá quanto ela dormiu à noite. E aí eu estou ao lado dela, ela abre os olhos de repente, olha para mim e falei: pronto, estou perdida, agora eu tenho que falar. Mas antes que eu falasse, ela falou assim: eu estava tendo um sonho e eu preciso que você me revele o significado desse sonho. Eu falei: pronto, piorou. O que a senhora estava sonhando? Ela falou: eu sonhei que eu estava caminhando para a beira de um abismo muito fundo, e que eu estava quase caindo. Quando eu estava bem na ponta, uma luz muito forte veio e me alcançou. E aí abri os olhos e vi você do meu lado. Você pode me dar a interpretação desse sonho? Falei: posso. Eu falei, entrei de sola. Falei para ela: a senhora estava caminhando para as trevas, eternamente perdida, distante de Deus, sem remédio, sem volta. Mas Jesus, pela graça, pela misericórdia com que Ele a ama, Ele veio ao seu encontro. E Ele tem uma palavra de vida e vida eterna para a senhora. E apresentei o Evangelho. Ela aceitou a Cristo como Salvador naquela hora. E eu saí assim meio zonza ainda pelo que Deus havia feito. E foi muito interessante a continuidade da história, porque essa pastora voltou ao centro espírita agora com a ex-mãe de santo. Arrebentaram tudo ali dentro do centro espírita, encaixotaram todas as coisas para o lixo, e aquela
aquele centro espírita se tornou uma igreja. Uma igreja onde o Deus vivo é adorado. E eu fico pensando, Deus, que poder tremendo o Senhor tem. O Senhor nos deu o poder da ressurreição, o poder que há em Cristo. É um poder enorme e muitas vezes nós passamos a vida sentados nos bancos das nossas igrejas. A gente canta lindamente, como esse coral cantou de uma maneira tão especial, tão linda, mas a gente fica fechado dentro das nossas quatro paredes, enquanto existe um universo clamando pela presença de Deus, pelo conhecimento de Deus. Por que nós ainda estamos parados? O que falta para nos levar à ação? E eu quero mostrar para vocês hoje esse trecho de Tiago 2, bem conhecido. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, a fé sem obras é morta. Que coisa triste. Eu sou conselheira bíblica e muitas vezes vou aconselho, eu sou hoje membro da Presbiteriana de Pinheiros, pastor Arival, pastor Hernandes Dias Lopes, e eu sou a conselheira da igreja, no sentido assim, eles passam os casos para que eu esteja aconselhando. E quantas vezes eu encontro membros da igreja que frequentam há anos, mas que nunca conseguiram compreender muito bem a fé cristã. E por isso ficam paradas, são omissas. E eu fico pensando, gente, o que falta? Será que nós temos que descer a detalhes mais simples do Evangelho? Porque o nosso povo tem que entender, e entendendo o Evangelho, tem que partir para a ação, tem que partir para a prática. Você muda para mim que ele não está caminhando, por favor? Pode mudar para o próximo. Estamos em missão. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Quanto tempo você terá de vida? Quanto tempo você terá de condições físicas para estar saindo e fazendo a missão, cumprindo a missão? O que o impede de entrar na prática? Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Escolhendo o que é eterno. Eu estou usando alguns trechos e eu quero usar, além da Bíblia, alguns trechos de um livro que eu recomendo, que é do Dr. Paul David Tripp. E o tema do livro, o título do livro é Em Busca de Algo Maior. E nós temos que buscar algo maior, maior do que nós, maior do que a nossa igreja, uma missão muito maior que Deus quer dar a cada um de nós. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual suportou a cruz. Considerai, pois,
atentamente aquele que suportou tamanha oposição aos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Nós temos que nos desembaraçar do pecado que nos rodeia. Meu marido e eu fazemos aconselhamento juntos, em muitos casos. E é impressionante o número de casos que encontramos pornografia dentro da igreja. Líderes, pastores envolvidos em pornografia. Isso tira a autoridade do nosso ministério. Quantos casos encobertos que só vêm à tona quando explodem com alguma coisa muito feia e que se torna evidente para muita gente. E a gente começou a ler e estudar muitos livros sobre o assunto que temos trazido dos Estados Unidos e vimos um número enorme de pessoas que estão envolvidas na pornografia, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Se vocês assistiram um pedacinho do Fantástico ontem, vocês viram a rede enorme de pedófilos pela internet. E, gente, nós temos vários dentro das nossas igrejas, infelizmente. O que isso representa no ministério? Representa falta total de conversão e de autoridade bíblica. Eu e meu. O que está errado é cuidar tanto de mim a ponto de não ter tempo ou energia para gastar e cuidar das preocupações do vasto universo que existe fora das fronteiras da minha vida. Você vê uma imagem dessa na Índia e você fala, coitados, alguém deveria fazer alguma coisa. Mas eu continuo de braços cruzados. Eu assisto a televisão, vejo ou ouço os noticiários, vejo coisas terríveis acontecendo e falo, nossa, alguém tem que fazer alguma coisa. Esse mundo está perdido. E continuo de braços cruzados. Isso não pode acontecer, gente, porque quando eu faço isso, eu estou no centro. Se eu estou confortável, acomodado, eu não vou me mexer. Mesmo que o resto do mundo esteja sofrendo, eu não vou me mexer. O pecado que nos embaraça. O pecado é funcionalmente ateu e antissocial, porque o meu foco fica reduzido a mim mesmo. Ele me cega tanto para Deus como para os outros. Ainda que exista religião ou comunhão em minha vida, o que realmente eu estou adorando é a mim mesmo. O que impulsiona a sua vida? O que o faz acordar de manhã? Você tem projetos? Você quer glorificar a Deus de alguma forma? Ou você já se deixou acomodar e você acha que o seu papel é só ouvir, aprender e engordar espiritualmente? Vejam o retrato deste, né? Eu, mim mesmo, comigo. Cada um numa multidão, mas cada um olhando para o seu próprio retrato. E, gente, a gente não faz isso, às vezes, com o celular. A gente nem enxerga quem está ao nosso redor, porque cada um está no seu celular. Hoje de manhã, o meu marido me mostrou um programa bem interessante. A mesa, a família reunida para jantar e cada um dos meninos no seu celular. E o marido, o pai, pede o sal. Por favor, pode me passar o sal? O filho, no celular, passa a pimenta. E o pai não fala nada. De repente, eles começam a escutar um barulho estranho. É que ele trouxe a máquina de escrever, aquela antiga, para a mesa.
E ele está lá teclando a máquina de escrever. E daí os filhos começam a ficar embaraçados. Que barulho é este? Né? E daí, quando eles sossegam, entendem a mensagem, deixam o celular de lado, ele fala, agora vocês podem me passar o sal. Mas vocês perceberam que este mundo da internet, se nós não tomarmos cuidado, nós não vemos mais ninguém. Nós andamos na rua caçando o quê? Pois é, e ninguém mais conversa. Você vê uma família reunida numa sala, cada um com o seu aparelho e não conversam entre si, ou às vezes conversam pelo WhatsApp, estando todos juntos. Né? Sim, é possível para o pequeno reino, que é o seu reino, parecer-se com o grande reino de Jesus. O ativismo cristão é um compromisso e entusiasmo por causa de natureza moral que pode se mascarar como um amor por Cristo. O legalismo, com sua rígida atenção à lei e a sua confiança na justiça humana, poderá se mascarar como amor por Cristo. O formalismo poderá vestir a máscara do amor de Cristo com o seu empenho dedicado à participação em todas as reuniões agendadas e ministérios da igreja. O emocionalismo, com seus fortes momentos de emoção, não existe um lugar para Cristo no cristianismo de muitas pessoas. Sua fé não está em Cristo, está no cristianismo e na sua própria capacidade de vivê-lo. Esse cristianismo não exige a morte do eu, que sempre deve acontecer se o amor de Cristo vai reinar em nossos corações. Durante 20 anos eu trabalhei mais de perto como capelã do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, centro de referência de AIDS no país. E ali, eu vindo pregar numa das igrejas da região, em Santo André, conheci um rapaz que tinha acabado de se converter, saído da zona de prostituição. Ele era um travesti. E procurando encontrar sentido para a sua vida, ele tinha gasto toda a sua vida vendendo o seu corpo. Mas ele foi alcançado por uma missionária na zona de prostituição de Santo André. E ele falou assim que quando ele se converteu, ele não sabia se ele era do mundo animal, vegetal ou mineral. Ele era uma coisa. Mas que Cristo começou a fazer sentido na vida dele. E aí eu fui dar um curso de capelania naquela igreja muitos anos atrás. E aquele dia ele veio trabalhar conosco. E ele foi trazendo histórias e mais histórias ali. Mas o que era gostoso encontrar no Mauro Marchiori, era uma fé viva, sempre nova. E muitas vezes ele vinha no ônibus lendo o Novo Testamento dos Gideões, bem gasto. E ele falava assim, sabe o que Deus falou comigo hoje? E ele lia aquele trecho bíblico. Era alguma coisa viva, a palavra viva de Deus falando ao coração dele. Que preciosidade! Como nós precisamos recuperar essa fome, essa sede pela palavra de Deus e pela prática. Viver uma vida centrada em Cristo é, primeiro, o motivo. Ele tem que ser a razão de tudo o que eu faço. Tem que ter uma meta. Eu submeto todas as outras glórias da minha vida à glória de Cristo. Quero que Ele seja conhecido e honrado. E a minha esperança é Cristo. É a única pessoa que merece toda a minha adoração, todo louvor, toda a glória, e eu vivo na sua graça. Se você ler a história, verá que os cristãos que fizeram mais pelo mundo presente foram aqueles que pensaram mais no próximo.
os próprios apóstolos que promoveram a fé, a conversão do Império Romano, os grandes homens que construíram a Idade Média, o inglês que aboliu o comércio de escravos, todos deixaram sua marca na terra, precisamente porque as suas mentes estavam ocupadas com o céu. Desde que os cristãos deixaram em grande parte de pensar no outro mundo, eles se tornaram ineficientes neste mundo presente. Almeje o céu e você terá a terra incluída nele. Almeje a terra e você não terá nada. 15 dias atrás, mais ou menos, eu fui visitar um amigo meu que estava completando 50 anos. E foi uma coisa muito especial para mim, porque eu o conheci aos 18 anos, numa cama do Hospital das Clínicas. Naquele dia eu estava ali no prédio da ortopedia e eu só tinha tempo para ver uma pessoa antes de ir buscar os meus filhos na escola. E eu orei, Senhor, nesse mundo de gente, me mostra uma pessoa para que eu possa falar de Jesus para ela. E eu vi o rosto do Branco. Ele estava vermelho de tanto chorar. Estava com o corpo paralisado do pescoço para baixo, por causa de uma bala que havia entrado pela coluna, tinha lesado a medula, saído pelo pescoço, e ele tinha ficado tetraplégico a princípio. E eu perguntei para ele qual é o seu nome. E ele falou, meu nome é Josué. Mas o meu apelido mesmo é Branco Dinamite, porque eu gosto de, com a minha gangue, ir para algumas festas e dar uns tiros para cima, agitar o ambiente. E eu falei, mas o que você faz? Eu trafico drogas, sou usuário de drogas, nós temos uma quadrilha de assaltos a banco e outros assaltos, e é assim a minha vida. Mas o teu nome, Josué? Pois é, a minha avó era crente e foi ela que me sugeriu esse nome. Mas eu cresci na rua e conheci a lei do mais forte. Meu nome agora é Branco Dinamite. Onde eu chego, estouro tudo. Mas o Branco, neste dia, conheceu a Cristo como Salvador. E depois de alguns meses de discipulado ali no hospital, ele foi para casa e eu descobri que ele morava muito perto da minha casa. E eu falei, Branco, eu vou te buscar, porque eu estou começando lá em casa um estudo bíblico evangelístico para a vizinhança. Então eu vou pegar você lá na sua casa, te levo no meu carro. Tudo bem. Ele tinha saído há um dia do hospital. E quando eu estava na sala do Branco, sentada, esperando que o pai colocasse a cadeira de rodas dele no meu carro, o Branco começou a receber as visitas. Uma cara mais feia que a outra. A gangue, a quadrilha, estava chegando para visitá-lo depois de meses no hospital. E eu fui me encolhendo no cantinho da sala e pensando, Senhor, como é que é? E aí o Branco, eu falei, Branco, vamos combinar um negócio. Eu venho pegar você na semana que vem, tá bom? Porque os teus amigos estão aí, você tem que recebê-los essa semana. Então, semana que vem eu volto. Ele falou, não, eu vou com você. Não, mas e os teus amigos? Você vai deixar todo mundo aí? Não, eles vão junto. Vamos, turma, todo mundo para casa dela. Gente, eu nunca orei uma oração tão curta e rápida. Socorro, Deus! E quando eles chegaram em casa, ficaram ali, eram 22. Meu marido primeiro, dando aula, meus filhos dormindo e eu sozinha com a quadrilha. E eu pensando, e agora? O que eu faço? Por onde eu começo? Quando eu peguei uma Bíblia, eles caíram na gargalhada. Porque reunião para eles era bebida, era droga, meninas, e nada acontecia.
E eu falei, gente, sabe de uma coisa? Quem vai falar para vocês hoje é o chefe de vocês, é o Branco. E ele vai contar para vocês o que aconteceu naquele hospital. E na linguagem de malandro, usando todo 171, ele contou que ele estava na horizontal, quando ele teve que olhar para cima e bater um plá com o cara lá de cima. E teve que colocar a casa em ordem. E ele contou sobre a conversão dele. E os rapazes ficaram boquiabertos. Mas a gente começou um trabalho ali, que durou alguns anos. E 15 dias atrás eu estava lá na casa do Branco de novo. E ele está fazendo 50 anos. Eu o conheci aos 18. Daquela turma toda que eu conheci lá em casa, a maior parte deles são presbíteros e pastores. Algum tempo atrás eu estava na reunião do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, quando se senta um pastor, presidente de um dos sínodos, do meu lado. E ele fala assim, lembra de mim? Pois é, não. Então, você me conheceu adolescente na tua casa. Que gostoso ver o que Deus foi capaz de fazer e é capaz de fazer ainda hoje. Viver para a glória de Deus, gente, é bom demais. E Jesus falou que nós somos a luz do mundo. E quem o segue não andará em trevas, mas verá a luz da vida. A recompensa, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho. E vejam a nossa recompensa. Os que forem sábios, a palavra de Deus foi escrita para nos levar da insensatez, da estultícia, para a sabedoria de Deus. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como fulgor no firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como a estrelas, sempre e eternamente. Capelania hospitalar é um serviço cristão e a gente soma boas novas com boas ações. É a ação através da qual as pessoas veem Cristo servindo, vivendo aqui entre nós. Eu fico pensando que muitas vezes nós nos questionamos: onde está Deus? Porque Ele permite o sofrimento daqueles que são seus filhos. Mas eu vejo que Ele nos consola em toda tribulação, nos torna muito mais íntimos dEle, para que possamos consolar pessoas que passam por qualquer tipo de tribulação. Eu vou mostrar para vocês o que a gente faz em capelania hospitalar. Conforto e esperança em Cristo aos enfermos e seus cuidadores. São muitos benefícios ao hospital que tem o Ministério de Capelania. Aqui o meu maridão está bem no centro e nós começamos um trabalho num hospital, mostrando à diretoria do hospital que quando o hospital tem uma capelania, ele se torna humanizado no seu atendimento. O serviço é feito com maior prazer, as pessoas se tornam diferentes, têm prazer em servir. Então, nós somos muito bem-vindos nos hospitais. É importante a gente saber que nos é assegurado por lei que nós podemos entrar nos hospitais dentro de um trabalho bem organizado e prestar esse cuidado ao paciente. O Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil criou o CPC, Conselho Presbiteriano de Capelanias. Nós somos em 6 pessoas e estamos organizando capelanias, começando a organizar para todo o país, na área hospitalar, prisional, empresarial, em desastres e em muitas outras áreas, em asilos, em creches, em várias outras áreas.
Então eu creio que é um ministério enorme que a igreja toda pode se envolver. Vejam que o paciente tem o direito de receber o cuidado espiritual dentro do hospital. Aqui uma das nossas capelãs, o cuidado é da pessoa. A gente não vai cuidar da doença, mas nós vamos cuidar da pessoa que está doente. Não se deve tentar curar o corpo sem curar a alma. Acredito que o primeiro ato de amor em todo relacionamento humano é o mútuo escutar-se. Ouvir não somente as palavras e expressões, mas além do que está escondido nele. Isso pode nos colocar próximos da impenetrável interioridade da pessoa. Muitas vezes a gente não visita alguém muito querido, muito amigo. Por quê? Alguém que está doente? Porque a gente não sabe o que falar. Você fala assim, nossa, eu vou lá e vou ficar com cara de bobo. Não sei nem por onde começar. O que eu vou dizer para ele? Então a gente dá cursos de capelania e a igreja vai estar fazendo logo, ensinando como aprender a ouvir. A primeira coisa que a gente tem que aprender a ouvir. Porque quando nós damos ouvidos às pessoas, nós captamos as necessidades que ela nos traz. E aí nós sabemos o que falar, porque o Espírito Santo de Deus usa a sua palavra trazendo à nossa mente e nos dando autoridade e sabedoria para falar. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Uma criança que não conversa, uma criança doente que não conversa com qualquer um, mas o fantoche também está doente. Olha o braço dele engessado, curativo na testa, né? Então a criança começa a conversar e perguntar, está doendo em você também? E aí começa o contato e a gente pode avançar para um contato mais profundo e apresentar a mensagem. E olha o jeito de contar a história para as crianças com câncer, gente. Ela estava acompanhando uma criança com 5 anos, que descobriu que estava com um câncer muito agressivo e, através da quimioterapia, perderia todo o cabelo. Então, ela fez cartazes com uma história de uma menininha que ia perder o cabelo, mas que era muito amada por Deus, e ela foi apresentando o Evangelho no meio da história que ela desenhou. E daí a menininha, depois de alguns dias, mandou uma mensagem para ela pelo WhatsApp. Tia, quero te falar que é até legal ficar careca. E ela acompanhava essas crianças até o fim. Quem crê em mim tem a vida eterna. Gente, o que nós temos em Cristo é tão tremendo, que não dá para deixar de contar para todo mundo. Para todo mundo no trabalho, na rua, na escola, em qualquer lugar que Deus nos colocar. Nós temos que contar, porque é Ele a vida eterna. E eu quero acabar contando para vocês sobre a nossa casa do aconchego. Nós fizemos essa casa que fica entre os hospitais, Emílio Ribas, Hospital das Clínicas, Instituto de Tratamento de Câncer Infantil e ICESP, fica na rua Oscar Freire. E Deus nos deu essa casa. E então nós atendemos as mães, os pais das crianças que ficam em tratamento nos hospitais da região, e o que a gente quer é tornar o amor de Deus palpável, visível para elas. Muitas vezes a gente só fala de Cristo na última hora, mas elas entram e falam assim, nossa, que ambiente diferente, parece que Deus está aqui. E elas sentem a presença de Deus em cada coisa. E eu quero acabar aqui contando a história dessa menina, Cristine 0,5%. Por que Cristine 0,5%? A mãe ficou grávida com 42 anos de idade, foi a vários médicos e eles falaram, essa criança tem 0,5% de possibilidade de nascer. Ela não vai aguentar, ela vai morrer em 3 dias se ela chegar a nascer. A Cristine nasceu, super inteligente, falante, tagarela, mas com um problema renal. E começou a fazer diálise, 10 horas por dia de diálise.
uma criança com 3 anos, fazendo 10 horas por dia de diálise. Conseguiu um transplante de rins, teve uma infecção que gerou uma septicemia, infectado o corpo todo, foi dada quase como morta, teve uma necrose em todos os dedos das mãos e dos pés. E depois de muita relutância, a mãe, que é muito crente, teve que autorizar a amputação de todos os dedos das mãos e dos pés. Mas a mãe, com aquele sofrimento, pensando, nossa, ela tem 7 anos. Como essa criança vai viver sem pés, sem dedos nos pés e nas mãos? Foi feita a amputação, mas todas as pontas dos dedos aqui. O dia que a médica foi trocar o curativo de uma das mãos, ela viu que tinha ficado com 2 dedos inteiros. E ela falou, glória a Deus, eu vou poder escrever. Ninguém sabia qual seria a reação dela, mas ela reagiu glorificando a Deus em tudo. Essa menina corre, pula, faz de tudo hoje. E é um testemunho lindo do que Deus pode fazer. O nosso apelo, que você abrace a Casa do Aconchego e vá lá visitar. De segunda a sexta-feira, durante o dia, aqui tem os nossos dados também. Temos alguns folders. Aqui 2 das nossas crianças também. Eu creio que o que o Senhor tem nos dado, gente, é para ser dado. Ele nos deu a salvação na pessoa de Cristo Jesus. Nós somos salvos pela graça. E nós temos que estender essa graça a tantas pessoas que estão famintas, necessitadas ao nosso redor. E elas não podem morrer sem ter ouvido falar do Senhor Jesus. Que o Senhor nos ajude, nos incomode, para que nós possamos estar levando a salvação a muitas e muitas vidas e assim glorificando o nosso Pai que está nos céus. Deus continue abençoando a sua vida e que vocês possam estar conosco, cantando, fazendo artesanato, trabalhando com minutos com Deus, trabalhando em várias áreas, para a glória do Senhor. Muito obrigada. Amém.